Olá! Nessa aula nós abordaremos o tema raízes múltiplas de polinômios, tá? Dando continuidade aí ao estudo das equações polinomiais. E relacionado a esse tema, nós temos aí um teorema que trata da relação entre a raiz de um polinômio e de sua derivada. Se R é uma raiz de multiplicidade m da equação f de x igual a zero, então R também vai ser uma raiz de multiplicidade m menos 1 da sua derivada. Isso considerando que f de x é escrito como x menos r elevado a m vezes q de x e q de r é diferente de zero. Então, nós vamos agora demonstrar esse teorema, uma demonstração bem simples, né? Então, nós vamos considerar a equação f de x igual a x menos r elevado a m vezes q de x. A derivada dessa função é f' de x igual a m que multiplica x menos r elevado a m menos 1 vezes q de x, mais x menos r elevado a m vezes q' de x. Lembrando, né, a propriedade da derivada de um produto. Então, foi aplicado aqui. Essa equação pode ser reorganizada como sendo f' de x igual a x menos r está se repetindo nas duas parcelas da adição com expoentes diferentes. Então, a gente coloca em evidência usando o menor expoente, e isso aqui vai multiplicar m que multiplica q de x, mais x menos r que multiplica q' de x. Muito bem. Considerando que m vezes q em r mais r menos r vezes q' de r é igual, então, r menos r, 0, vezes q' de r, dá 0. Portanto, isso aqui vai se resumir, né? É igual a m vezes q de r. Como q de r é diferente de 0, dada a definição e o teorema, né? O IM também é maior do que 0, logo essa expressão vai ser diferente de 0. Decorre, portanto, que R é raiz de multiplicidade m menos 1 de quem? De f' de x. Então, decorre que R é raiz de multiplicidade m menos 1 de f' de x igual a 0. Ok? Como queríamos demonstrar. Muito bem. No teorema, nós temos dois colorários. Colorário 1, que diz que se R é raiz de multiplicidade m da equação f de x igual a 0, então R é raiz de f, a derivada primeira de f, derivada segunda, derivada terceira, derivada de ordem m menos 1, com multiplicidades m menos 1, m menos 2, m menos 3, 1, respectivamente. E R não é raiz de fm de x, ou seja, a derivada emésima de x. Ok? O colorário 2, que ao meu modo de, no meu entendimento, para as resoluções dos problemas, ele é até mais útil do que o primeiro,
embora os dois estejam relacionados, se R é raiz das equações f de x igual a zero, derivada primeira de f igual a zero, derivada segunda de f igual a zero, e assim por diante, e não é raiz de fm de x igual a zero, então a multiplicidade de R em f de x igual a zero é n. Em resumo, pode-se afirmar que a condição necessária e suficiente para que um número R seja raiz com multiplicidade m de uma equação polinomial f de x igual a zero é que R seja raiz das suas derivadas, né? E não seja raiz da sua enésima derivada. Como exemplo, nós vamos resolver a equação 4x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 33x menos 18 igual a zero, sabendo que admite uma raiz dupla. Muito bem, conforme nós já vimos os teoremas, né? Se houver uma raiz em f, vai haver uma raiz nas suas derivadas também. Então, como é um polinômio de grau 3, e nós não dispomos de métodos diretos para encontrar a solução dele, as raízes dele, nós vamos calcular a derivada de f. Então, nosso f' de x vai ser 12x ao quadrado menos 40x mais 33. E vamos achar a raiz, ou as raízes, né, dessa derivada primeira. Então, pode utilizar, né, o tradicional método resolutivo de equações quadráticas, delta, enfim, o caminho que for mais conveniente para encontrar, né, essas raízes. No caso, as raízes aqui são 3 meios e 11 sextos. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro se eu tiver para essas raízes, para esses valores. Acontece que ser raiz da derivada primeira não significa que é raiz da função original. Então, é necessário, né, pesquisar o valor numérico dessas raízes da derivada primeira na função original. Quando a gente calcula f de 3 meios, nós constatamos que o resultado é zero, portanto, 3 meios é sim uma raiz. Já f de 11 sextos resulta em um número diferente de zero. Verifique. Então, a minha raiz dupla, né, tem chance de que seja 3 meios. Se nós formos calcular, né, o algoritmo de Brio-Ruffini para essa situação, nós vamos ter o seguinte: os coeficientes da nossa equação polinomial original, a nossa raiz conhecida, que é 3 meios, e aí a gente vai fazer, né, a divisão por Brio-Ruffini. No caso, é 4 vezes 3 meios mais menos 20. 4 vezes 3 meios menos 20, que vai resultar em menos 8. Depois, menos 8 vezes 3 meios mais 33, que vai resultar em 12. E depois, 12 vezes 3 meios menos 18, que vai resultar, aqui nesse caso, em 0. Tá? Bom, o que nós podemos concluir aqui? A gente acaba recaindo aqui se a gente fizer nova divisão, aplicando aqui 3 meios novamente, nós vamos acabar recaindo em 4 e menos 8.
Ou seja, né, nós recaímos em 4x menos 8 igual a 0. Então, foi possível dividir por duas vezes o 3/6, aplicar Breuer-Ruffin duas vezes em 3/6, o que prova a duplicidade da raiz, e a outra raiz fica sendo 2. Então, a nossa equação polinomial tem por solução as raízes 3/6 e 2, sendo que 3/6 tem multiplicidade 2. Então, está aí resolvido o exercício, uma aplicação, né, da derivada para a determinação de raízes de equações polinomiais. Espero que vocês tenham gostado, né, e desejo a vocês bons estudos.